capítulo número 23, irmãos. Lucas, capítulo número 23. Vamos estar falando um pouco sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também vamos estar falando sobre os dois ladrões, da cruz, e até onde Deus colocar, a ministrar no meu coração, vou estar passando a igreja. Lucas, capítulo número 23, versículo do número 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43. Aleluias. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. A crucificação de Jesus foi algo muito marcante na vida de todos nós, principalmente, irmãos, na vida de todos aqueles que aceitam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um ato, irmão, muito doloroso, irmãos. A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi crucificado, ali ele sentiu muita dor. A palavra do Senhor vai mencionar que dois ladrões foram crucificados junto com ele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. O interessante é notar que o ladrão à sua esquerda, ele passa a zombar de Jesus, não crendo que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. E passa a dizer: se tu és o Cristo, se tu és o Messias, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós. Já o ladrão à sua direita, ele passa a dizer essas palavras que eu tenho lido aos irmãos. Ele até repreende o ladrão à sua esquerda, dizendo: nós cometemos o delito, nós fizemos o mal, mas esse homem nada fez. Aí ele vira para Jesus e diz essa palavra: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus imediatamente diz: na verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aleluia! Nessa passagem, o ladrão que foi crucificado à direita de Jesus fez o contrário do da esquerda. Além de reconhecer seus pecados e a inocência de Jesus, clamou por misericórdia, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus passa a dizer a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A primeira atitude do bom ladrão, ou do ladrão arrependido, foi que na última hora ele reconheceu e confessou os seus pecados. Já o malfeitor à sua direita zombou de Jesus, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O bom ladrão, porém, disse: na verdade, melhor, irmãos, o bom ladrão da direita, porém, disse: o bom ladrão, porém, reconheceu os seus pecados, dizendo: tu ainda nem temes a Deus, estando nesta mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, mereciam, mas este nenhum mal fez. O apóstolo João escreve: se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça e pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao confessar seus pecados, o ladrão da direita foi purificado de toda injustiça que havia praticado. Salomão escreve: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, a atitude de todos os que se chegam ao Senhor Jesus é essa: Senhor, me perdoa, Pai. Senhor, me ajuda a te servir. É assim que a gente chegamos quando a gente vai aceitar o Senhor Jesus, ao quebrantamento de coração. E para aquele ladrão, ele não tinha mais tempo. Aquele era o momento da decisão. E naquele momento ele se arrepende. Deu tempo, irmãos, para ele se arrepender, confessar o pecado, né? Porque ele falou: a gente não ser condenado porque a gente praticou o mal, mas esse não fez mal nenhum. Ele até repreende o ladrão da sua esquerda. E ali, Jesus, ele já dá a sentença para o ladrão da direita: em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aleluia! Olha que bênção, irmãos. Ele recebeu já uma palavra de vida eterna ali, no mesmo momento. Ele sabia que ele ia morrer ali, mas ele ia estar com o Senhor Jesus no paraíso. Aleluia! E essa é a mensagem que devemos passar para as pessoas, desse Jesus que tem vida eterna para dar para nós, irmãos. Amém, glória a Deus. A crucificação de Jesus não foi fácil, irmãos. A Bíblia vai mencionar que Jesus ele vai ser crucificado por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia e da hora sexta à hora nona, a Bíblia vai mencionar que houve trevas na terra. Houve terra, o véu do templo ele rasga de cima e embaixo. E houve um terremoto ali naquele local. E até os líderes religiosos depois reconheceram que Jesus era um homem justo. Alguns deles acabam reconhecendo que tinha morrido um homem justo. E a palavra do Senhor vai mencionar que um homem chamado José de Arimateia, ele vai até Pilatos para pedir o corpo de Jesus, para tirar daquela cruz. E ele tinha um sepulcro, um sepulcro cavado numa rocha, numa pedra, numa rocha, uma caverna, uma gruta, né? E a palavra do Senhor diz que Pilatos permite ali que entregue o corpo para José de Arimateia. E eles envolvem Jesus no lençol branco, né? No lençol. Envolve o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e coloca ali no sepulcro. E a Bíblia vai mencionar que eles rolam uma pedra para tampar a entrada do sepulcro. E aquela pedra era enorme, irmãos. Era uma pedra redonda, circular. Vamos imaginar que seria isso aqui, irmãos. Mas bem maior que esse aqui. Era uma enorme pedra, irmãos. Larga, e ela rolava. Precisava de vários homens ali para rolar. Um homem só não conseguia rolar aquela pedra. Precisava de vários homens ali para rolar aquela pedra para tampar a boca do sepulcro. E isso aconteceu na madrugada de sexta para sábado, né? Antes de amanhecer, foi colocado o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no sepulcro. Já na madrugada de sexta para sábado, né? Amanhecer no sábado já. E a Bíblia vai mencionar, irmãos, que no primeiro dia da semana, que seria o domingo, muito de madrugada, foram as mulheres
das especiarias que tinham preparado e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que elas perplexas a respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Então ali o anjo já anuncia ali as mulheres, né? A Maria e a Joana, outras mulheres, né? Sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E as perplexas, eles dizem ainda: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E elas lembraram das palavras, e voltando do sepulcro, anunciou todas as coisas aos 11 apóstolos e aos demais. E eram essas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, e que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras, elas pareciam como desvario, e não as creram, os apóstolos não creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando, viu os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. A palavra do Senhor vai mencionar que havia 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo o que havia sucedido. E a palavra do Senhor, ela vai mencionar que o Senhor Jesus, ele se aproxima daqueles 2 discípulos e passa a abrir, falar sobre que convinha que o Filho do Homem fosse entregue na mão de pecadores, e ele começa desde as leis de Moisés aos profetas. Então o próprio Senhor Jesus, ele começa a anunciar o que ia acontecer com ele mesmo. Mas os 2 discípulos ali, eles não perceberam que era o Senhor Jesus. Eles não conseguiram reconhecer o momento que era o próprio Senhor Jesus que caminhava ali com eles. E a palavra do Senhor vai mencionar que após esse instante, eles passam a caminhar mais. Passam a caminhar, e quando chega perto do sobrado ali, o Senhor Jesus, ele se adianta um pouco. E os 2 discípulos chamam ele para que se fosse ser água ali com eles, né? E a hora que eles entram ali naquele sobrado, naquela casa, o Senhor Jesus parte o pão. E no momento do dia o Senhor Jesus partiu o pão e abençoar, abre os olhos dos discípulos ali, e eles passam a reconhecer que era o Senhor Jesus. E nesse momento o nosso Senhor Jesus desaparece. Glória a Deus. Aleluia. Foi difícil a crucificação? Foi muito difícil, irmãos. Mas a maior alegria, irmão, para os discípulos foi a ressurreição, e para nós a ressurreição, a vitória do nosso Senhor Jesus sobre a morte. Aleluia. E aqueles 2 discípulos ficaram admirados. E a palavra do Senhor vai mencionar, aleluias, que o Senhor Jesus, ele passa a aparecer depois para os 11 apóstolos. Aleluia. E falando dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco.
E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito, que era algum fantasma. Mas o Senhor Jesus, ele pergunta se tinha algo para comer. Aleluia. E o Senhor Jesus nessa noite pergunta: o que você quer comer? Aleluia. Hoje nós vamos comer do nosso Senhor Jesus, das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, do próprio corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que dá a vida eterna. Aleluia. E ali naquele momento, irmãos, voltando para a palavra, os discípulos passam a pegar um pedaço de peixe assado, entrega na mão do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus passa a comer. E no momento que Jesus passa a comer, os discípulos ainda não acreditando, o Senhor Jesus pede para tocá-lo e mostrar, ele mostra onde foi colocada a escrava, onde foi colocada a lança. E ele fala: toque, se é um espírito, não tem como vocês tocar, mas toque, veja que eu sou eu mesmo. Aleluia. Aleluia. E a palavra do Senhor nos garante, irmãos, que esse mesmo Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. A Bíblia vai mencionar: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor Jesus, ele passa a garantir a cada um de nós que a nossa caminhada, nós não estamos sozinhos, não, nós estamos com o Espírito Santo e com o nosso Senhor Jesus Cristo nos auxiliando todos os dias da nossa vida. Irmãos, é uma alegria tão grande, irmãos, tão grande estar na presença do Senhor. Cada dia que eu levanto, que eu respiro, irmãos, que nós respiramos, vou falar pelos irmãos também, é um motivo da gente glorificar a Deus e agradecer. É mais um dia de vida, irmãos. É mais um dia na presença do Senhor. É mais um dia dizendo: obrigado, Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela nos garante a vida eterna também. Assim como o ladrão do lado direito da cruz, vamos estar no paraíso, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a Bíblia fala não pereça, mas tenha a vida eterna, não está falando da morte, dessa morte que vamos ter que passar. Porque a Bíblia fala que foi destinado ao homem morrer uma vez, né? Mas depois viria o quê? A vida eterna. Então, esse perecer é fora da presença do Senhor. Então, não é do agrado do Senhor que ninguém pereça, mas que todo alcance a vida eterna. Aleluia. E a atitude daquele ladrão, irmãos, mostrou como seriam as conversões, irmãos. Reconhecer a nossa pequenez, reconhecer os nossos pecados. É assim que há a conversão. A conversão é através disso, irmãos. É reconhecermos que somos fracos, somos imperfeitos e somos dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes de Deus. Assim que Deus gosta. Enquanto o servo e a serva do Senhor não aprende que tudo que temos não é da nossa capacidade, é a capacidade que Deus nos deu. Se você hoje tem uma faculdade, foi Deus que abriu o seu entendimento para você fazer e cursar essa faculdade. Muito não entende isso. O emprego que você está lá, talvez tinham pessoas mais capacitadas do que você que está ali ocupando a vaga. Mas Deus pegou o seu nome, colocou lá em cima e separou aquela vaga para você. Então tudo é preparação de Deus. Aleluia. A Bíblia vai mencionar, hoje é dia das mulheres, mas eu vou estar lembrando um versículo, que uma mãe, dificilmente uma mãe esquece de um filho. Aquelas mães mais, só Deus para ter misericórdia, né? Então assim, pode até uma mãe esquecer de um filho. A Bíblia fala: eu, porém,
não me esquecerei de ti. Porque existe realmente mães e mães, né? Uma minoria que às vezes acaba esquecendo do filho, né? Abandona o filho, né? Mas nosso Deus não nos abandona. Então a Bíblia não fala comparação com a mãe, porque é muito raro uma mãe esquecer do filho. É muito raro. Irmãos, de milhões de mães, uma ou outra que é uma mãe desnaturada, né? Mas o nosso Deus, Ele não esquece de ninguém, irmãos. Aleluia. Olha o amor de Deus. Ele faz uma comparação de algo que realmente as mães são exemplos. É muito raro uma mãe esquecer do filho. Muito raro. Mas se isso acontecer, o nosso Deus garante: eu, porém, não me esquecerei de ti. Irmãos, foi o que foi mencionado aqui. A missionária Inácia mencionou que ela tem 3 filhos. Ela não teria coragem de dar nenhum dos deles para morrer por a humanidade, para salvar a humanidade. Se fosse para salvar todo ser humano, ela não teria coragem de fazer isso. Mas o nosso Deus teve coragem. Por quê? Porque ele teve amor. Ele saberia que ele ia sofrer. O próprio Senhor Jesus, como Deus também, Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia padecer, mas ele sabia que ele ia ter a vitória. E não estava envolvendo, irmãos, 10 mil almas, 100 mil almas, 1 milhão de almas, não. Estava envolvendo toda a raça humana desde a criação. E o sacrifício de Jesus se remete até os anjos do céu. Porque prova que Deus não é autoritário, aquele Deus que não, você tem que fazer, tem que ser assim. Não. O nosso Deus é um Deus de amor. Porque, olha, o próprio Deus se desfazer de todo o poder dele, se humilhar, né? Deixar toda a sua glória, né? Ausentar a sua glória para morrer por nós, irmãos. Isso na mente do anjo, na mente dos anjos, prova o quanto Deus ama o ser humano e ama as suas criaturas, irmãos, os seus filhos, as suas criaturas. Isso é de uma dimensão, irmãos, muito grande. Isso envolve até a soberania de Deus, irmãos. Prova que Deus não é aquele Deus autoritário, que nem Satanás ele quis, né? Prova que o ser humano até hoje só fez cabeçada. A humanidade tem provado que os governos têm falhado. Tem falhado em trazer a paz mundial, tem falhado. Muitas nações brigam por causa de nada, por causa de pouca coisa. Uma nação entra em guerra contra outra nação. Já foi tentado toda forma de governo, mas o único governo que ainda não foi estabelecido em toda a terra foi o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a teocracia, governo de Deus. Este governo, irmãos, a Bíblia vai mencionar que não terá fim, será eterno. Aleluia. E nós vamos fazer parte desse governo, irmãos. Nós, a igreja do Senhor, vai ter cargos de autoridade que Deus, que o Senhor Jesus vai comissionar ao ser humano. E a Bíblia vai mencionar: não turbeis os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E a Bíblia vai falar que vamos estar com o Senhor Jesus todos os dias, irmãos. Para onde eu estiver, vós estejais, vós também. Então, onde o Senhor Jesus direcionar a sua obra, onde o Senhor Jesus direcionar o seu governo, vamos estar com Ele. Vamos estar sempre do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar sempre ali do ladinho dele. E hoje a gente só sente a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Senhor Jesus em nossos corações. Mas chegará um dia, irmãos, que a gente vamos ver nosso Senhor Jesus face a face. Irmãos,
Eu quero dizer para o Senhor Jesus face a face: Senhor, muito obrigado por me aceitar tão errante, tão falho, tão pecador, tão... Muitas vezes eu tentei acertar, mas eu vi que não conseguia. Foi a sua misericórdia que alcançou a salvação. Se eu se esforçasse, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria obter a salvação. Porque, irmãos, existe uma luta contra a carne e o espírito, irmãos. E sempre vira e mexe a carne quer vencer o espírito, não é, irmão? O próprio apóstolo Paulo, ele disse que existia uma guerra nele. Uma guerra que ele queria fazer o que era certo, mas a carne queria atender às coisas erradas. E o Senhor Jesus, ele veio para dar a vida eterna. Esse abismo que a gente tem de não conseguir fazer o certo, o Senhor Jesus falou: eu vou ser o perfeito para cobrir aquilo que o ser humano não consegue cobrir, que é a perfeição. Eu vou se tornar a perfeição para que o ser humano ande, seguir os passos do Senhor Jesus de perto, não pisar no mesmo passo que o Senhor Jesus pisou. Porque, irmãos, é tão grande, é tão profunda a dimensão que Deus está me dando na revelação aqui, irmãos. O apóstolo Pedro, ele conseguiu andar alguns passos sobre as águas, mas se ele permanecesse sobre as águas, Deus não seria Deus. O Pedro ali ia chegar num patamar muito grande. Mas Pedro afundou para provar que o nosso Deus é aquele que estende a mão e nos ajuda. Se Pedro caminhasse nas águas, não afundasse, ia provar que o ser humano, através da santificação, através do esforço pessoal, ia conseguir chegar num patamar muito grande. Mas mesmo o apóstolo Pedro caminhou alguns passos sobre as águas, mas não conseguiu permanecer por cima das águas. A imperfeição humana fez com que Pedro afundasse. Aleluia. Então, irmãos, essa imperfeição que temos hoje de não conseguir fazer todas as coisas certinhas, um dia vai acabar. Um dia a gente vai mostrar na estatura do varão e da varoa perfeita. Mas isso é só na glória, irmãos. Enquanto a gente está aqui, nesta vida vamos estar sujeitos a errar, sujeito. Mas é só dobrar os nossos joelhos e, assim como o ladrão do lado da cruz, clamar pela misericórdia de Deus. Aleluia. E a resposta de Deus para essa igreja hoje é: estarás comigo no paraíso. Amém? Agradeço a oportunidade, irmão, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa esta palavra nos nossos corações. Creia. Foi o Senhor que nos escolheu. Ele chamou cada um de nós para fazer a diferença nessa terra. Nós é que temos que acreditar no chamado. Como essa mensagem que o pastor Joel trouxe nesta noite. Tinha 2 malfeitores, 2 ladrões, e um soube reconhecer quem era Jesus e o outro não soube reconhecer. Assim são dentro da igreja. Uns reconhecem o chamado, outros desprezam o chamado. Então reconheça o chamado de Deus na tua vida. Reconheça que o Senhor te resgatou. Ah, pastor, mas hoje estou cansado, está difícil, eu não quero. Mas se o Senhor fosse olhar pela canseira, pela dificuldade, nós não teríamos salvação. E às vezes o Senhor quer usar a mim e a você, é no meio da luta, no meio da peleja, é no meio da dificuldade, para resgatar almas para Ele, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o pastor Joel por esta palavra. Deus continua usando ele como canal de bênção, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra.